Querido, nós vamos ler na palavra do Senhor, para nós estarmos falando um pouquinho da nossa história, lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 7, que fala de algo muito especial acerca de família, acerca de nós buscarmos o que é melhor para a família, o que desejamos fazer para que a nossa família esteja bem estruturada. No livro de Mateus, ele conta o Senhor para nós uma história muito interessante acerca desta questão família. Assim o Senhor me fez entender, a mim e a minha branca. Todos acharam? Mateus, capítulo 7. O versículo 13, o Senhor nos relata assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Lá no versículo 24 diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém, queridos? Senhor, diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos nesta hora, porque a Tua palavra por si própria, Senhor, já nos transforma, já nos liberta, já nos leva a um caminho de excelência. Por si própria, a Tua palavra, Senhor, nos traz todo o entendimento. Se nós estivermos nela, certamente ela estará em nós. Por isso, nesta noite, eu quero te pedir em nome de Jesus, que não saia de minha boca, nem da boca da minha mulher, nada, Senhor, que não seja da Tua palavra. O Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, pois te convido nesta noite a prasto nugesherg tiantoubias, Espírito Santo, para que Tu fales, porque Tu veio e aqui Tu estás para nos instruir e nos ensinar acerca de tudo que é do Pai. Glorifica o nome do Pai, glorifica o nome do Filho, glorifica o Teu nome neste lugar. E trata as nossas vidas, para que os nossos lares estejam diante do Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, a palavra aqui ela é bem clara ao nosso coração quando ela fala de dois caminhos. E o que Deus trouxe ao meu coração foi acerca de o direito de uma escolha. Ele relata uma porta estreita e uma porta larga. Ele relata a questão do homem prudente e do homem insensato. Aquele que ouve e a pratica as palavras de Deus e aquele que ouve e não dá importância a ela, não vive ela. E Edmilson, na realidade, ele começou a sua vida dentro de uma igreja católica, onde o meu pai assim me levava, e eu conhecia um Deus não de viver, mas de ouvir falar. E crescendo, meu pai era um católico que examinava as Escrituras. E um dia ele chegou para mim, para minhas duas irmãs, e disse que nós não precisávamos mais confessar pecado a padre nenhum, porque ele dizia que o nosso pecado nós poderíamos confessar a Deus em nome de Jesus. E o meu pai, ele lia e ele entendeu isso. E então meu coração menos se preocupava em estar na igreja. E assim foi crescendo a minha vida, fui caminhando. Aos 19 anos conheci a Branca, como eu falei, e começamos a nossa história de amor. Aos 23, eu cheguei para o meu pai, para minha mãe, e disse assim: pai, eu quero me casar com a Deia. E ele falou: filho, você sabe o que é um casamento? Eu falei: pai, eu sei, é quando a gente ama a pessoa, a gente quer estar junto dela e quer casar. E ele falou: casamento não é só isso.
Casamento é responsabilidade, é compromisso, é coisa séria. Eu falei, tá, pai, mas eu amo a Déia e entendo que eu posso exercer isso e quero casar com ela. E fizemos o papel que há algum tempo atrás a gente via e poucos hoje faz. Ir até a casa da moça e pedir a mão dela em casamento. Hoje, infelizmente, as jovens já chegam já com a barriga já grande, já chegam já ali, já com a criança dentro da barriga. Desonrando o pai e desonrando mãe. E diz a palavra muito séria sobre isso. Quando você desonra pai e mãe, você não terá as bênçãos de Deus. E aí, fizemos esse papel e nos casamos em 14 de maio de 1978. Era o aniversário dela e começamos a nossa história de vida conjugal. E assim fomos crescendo. Eu tinha a referência do meu pai, que era um homem íntegro, a minha mãe também, pessoas íntegras, viviam uma vida comum do lar. Então tinha tudo para me encaminhar bem. Só que eu era um cara extremamente vaidoso. Eu era um cara totalmente egoísta em alguns pontos. E eu trabalhava no horário de 1 da madrugada às 7 da manhã e ela de 9 às 18. Na sexta-feira comecei eu a querer voltar ao que eu vivia antes de estar casado com ela. Ir para roda de samba e pagode. Eu não bebia, eu não fumava, eu não me drogava, eu não arrumava confusão, não falava da vida dos outros. E para alguns amigos eu era um cara legal. Alguns diziam até que eu ia para o céu. Tu não pega um bagulho, não arruma confusão. Não traz problema nenhum, cara. Não bebe, então tu vai para o céu. Só que a gente vive esse engano. Quem vive fora do Senhor vive esse engano. E aí comecei a desejar ir para esses lugares sem ela saber. Na sexta-feira saía antes dela chegar de casa, dela chegar na nossa casa e eu ia para as rodas de samba. Só que roda de samba não é lugar para você ir viver com a sua família e principalmente sozinho. Se você vai para um lugar como esse, certamente o diabo não vai perder tempo em levantar um homem para investir na sua esposa ou levantar uma mulher para investir no seu marido. Ele não vai perder tempo. Edmilson estava só, se tornou mais fácil. E me vi envolvido com uma pessoa. E comecei a mentir. Porque quando você não vive o pai da verdade, certamente, quando você começa a mentir, o pai da mentira, que é o diabo, ele passa a tomar conta da sua vida. E isso é fato. E uma das coisas que nós precisamos ter mais cuidado é do que falamos em casa diante dos nossos filhos. Principalmente quando alguém liga para você e que você está em casa e que o filho atende e você diz para ele que eu não estou. Você está mentindo. E se você continua nessa mentira, certamente o diabo vai passar a tomar posse de você e ser o teu pai e não Deus. E Edmilson foi crescendo com essa mentira. Foi crescendo ao ponto de eu não chegar mais sábado à noite, só chegar na segunda-feira de manhã. Só que para Deus, querido, diante do que hoje eu tenho entendimento, para Deus nada fica oculto. Ei, querido, olhe para cá, não se deixe enganar. Para Deus nada fica oculto. Veja bem, eu não servia ao Senhor. Ainda que você não sirva, também Ele não vai deixar oculto. Alguém descobriu que eu era casado, alguém descobriu o telefone, ligou para lá e pediu para falar com ela. Nessa época, minha mãe morava na nossa casa da frente e nós morávamos na casa dos fundos. E aí, minha mãe passou o telefone para ela e a pessoa contou toda a história do que eu estava vivendo. E eu estava viajando. Aí cheguei na segunda-feira como chega qualquer mentiroso, com a cara de pau, lavada, sem vergonha, cínica, que é isto que o diabo faz com você. E quando eu cheguei, que eu entrei, a minha mãe nessa época não era convertida. A minha mãe era daquelas Paraíba mulher macho, sim senhor. Vocês conhecem aquelas Paraíba braba? Assim era a Dona Lucia, hoje, graças a Deus, um general de Cristo. Mas minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça. Quando eu entrei, ela pequenininha, ela partiu para dentro, me batendo, brigando.
esbravejando do jeito dela, paraibano, fez o que bem entendia, eu entendi que alguma coisa estava errada. Até que eu cheguei, entrei à minha casa, quando eu entrei, ela sentada ao sofá, olhou para mim chorando e começou a relatar tudo o que ela ouviu no telefone. E me perguntou se aquilo era verdade, e eu disse, é verdade. Porque eu queria viver uma liberdade com pouco tempo de casado. Ela arrumou as roupas dela e foi para a casa dos parentes dela em Minas. Passou aquela semana, eu cheguei no sábado de manhã em casa, meu pai entrou na minha casa, já bem adoentado, com um câncer no pulmão, e falou assim, meu filho, você nos fez ir à casa daquela moça e tirar ela de lá para ser a sua mulher. E você nos apronta esse papel. E eu falei, pai, o que o senhor quer que eu faça? Ele vai buscar ela, porque aqui é o lugar dela, porque ela é a sua mulher e é aqui que ela tem que estar com você. Porque meu pai nunca passou a mão na minha cabeça também. Aí eu falei, é isso que o senhor quer? Ele disse, não, é isso que você tem que fazer. E fomos a Minas, e lá os parentes dela nos receberam bem, ela também, e ali tentamos conversar, acertar o nosso momento e voltamos para o Rio. Só que eu não tinha compromisso com essa palavra. Eu não conhecia Jesus Cristo, a não ser de ouvir falar, mas não de viver. A minha cabeça tentando não ir ao encontro daquela pessoa, aquela pessoa me ligando, eu tentando ficar com a ideia. Mas, querido, quando você não tem um compromisso, como hoje nos foi relatado no Salmo 1, não vive a roda dos escarnecedores, mas vive assentado à mesa do maná de Deus, aí você passa a ter livramento, porque o Senhor te fortalece. Quando você não tem, quem pode te fortalecer? Qual é a força que há em nós para que isso possa existir? Não é possível, querido. Então não havia força suficiente. Aproximadamente um mês, a Déia passou mal e fomos ao hospital. Os médicos atenderam e voltaram com ela, dizendo que ela estava tendo um mini aborto. Aí, disse que estava tudo bem, nós saímos. No que saímos, o médico falou aquilo para ela, ela me parou no meio do caminho, olhou para mim, bem nos meus olhos e disse, você não precisa se preocupar, eu não vou ter filho para prender você. E eu queria dizer aos amados irmãos, aos homens que estão aqui, aos jovens que têm um futuro para um casamento, assim pensam, queridos, não se deixe enganar na questão de que você possa pensar que as mulheres são bobas. As mulheres são fáceis de enganar. Eu quero te dizer com muita propriedade que não. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus fala acerca de que Ele estaria fazendo uma auxiliadora, uma ajudadora. Sabe por quê, querido? Porque Deus criou na mulher uma capacidade que não há no homem, de ter uma visão de 360 graus. É muito fácil você entender isso. Se você estiver numa festa aqui, no bate-papo, os homens e as mulheres aqui, querido, é só você prestar atenção um pouquinho no bate-papo delas. Quando a irmã entra lá naquela porta, na festa, ela daqui, ela olha, querido, ela relata a roupa dos pés à cabeça. E ainda diz qual foi a festa que ela usou da última vez, aquela roupa. E ela consegue daqui olhar e dizer assim, é abençoada, ainda emagreceu, que a roupa está larga nela. Isso é a visão da mulher. Ela consegue detalhar. Ela consegue lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, atender um telefone, está aqui atendendo e escutando tudo que tem que escutar. Se tem um bochicho aqui, lhe interessa, ela para o telefone e pergunta, o que está acontecendo aí? Porque isso é da mulher. E o homem, querido, ele só consegue ver quando a mulher chega lá, somente o decote do vestido da mulher. E eu queria te dizer com muito carinho aos homens, se você pretende fazer algum negócio, leve ela, querido. Eu te aconselho, leve ela. Porque ela é a tua auxiliadora. E se lá dentro, depois daquela conversa toda, quando você sair com ela e ela disser assim a você, você vai fazer esse negócio? Eu quero te dizer, fique de orelha bem em pé. Porque a mulher, ela consegue captar muito mais algumas coisas do que nós, querido. Por isso, a Déia sabia o que falava acerca do Edmilson, porque ela via isso no Edmilson.
Fomos para casa, a barriga dela crescendo, a cabeça do Edmilson no mundo, porque não tinha esta palavra, não tinha compromisso com Deus, não existia esse conhecimento da verdade, e eu tentando ficar em casa, só que não conseguia. A Déia já de barriga grande, nós nunca brigamos, eu nunca agredi a Déia, nunca dei um soco nela, ela nunca me jogou uma panela de macarrão na cabeça, graças a Deus nunca houve isso lá em casa. Mas Edmilson foi cruel. Edmilson pegou a Déia, para aquilo que lhe interessava, levou ela à frente daquela pessoa que eu estava me envolvendo, para que ela dissesse àquela pessoa que nós dois não tínhamos mais nada um com o outro. Não precisava bater, né? Só essa agressão de fazer ela se humilhar a este papel, não precisava bater. Deixei a Déia em casa, arrumei minhas roupas e fui morar com essa pessoa. É como a palavra nos relata, querido, que Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz a palavra de Deus que tudo, veja bem, é tudo que você semear, onde casto nubiquerga, tudo você mesmo ceifará, querido. Então plante o que há de melhor. Plante o que vai fazer você lá na frente colher o melhor. Porque se você não gosta, eu posso te dizer, se você não gosta do que hoje você está comendo, dê uma olhadinha para trás e veja o que você plantou, querido. Porque você não vai passar sem essa colheita, porque Deus não deixará. Deus não brinca de ser Deus. Foi Edmilson trabalhar, morando com aquela mulher. Foi Edmilson trabalhar. Um dia saí mais cedo e fui para aquela casa. E quando eu cheguei àquela casa, querido, eu encontrei aquela mulher me traindo com outro homem. É o troco. Eu me achava o cara. Manequim modelo. Sambista de roda de samba e de escola de samba. Adorava isso. Eu me achava o cara. E hoje eu posso dizer, o cara bobão. Porque Deus não brinca de ser Deus. Tanto para quem serve, como para quem não serve. Deus há de sempre lhe mostrar os sinais da escolha. A escolha da porta estreita ou da porta larga que você está fazendo. De viver na palavra ou viver fora dela, querido. Deus não brinca de ser Deus. Aí, querido, peguei eu minhas roupas, abaixei minha orelhinha para onde eu vim, para a casa da Déia. Chegou o tempo da nossa criança nascer, levei ela para o hospital, nasceu o nosso menino, nasceu, fui lá, deu o nome a ele, Bruno Lima de Souza, e aí peguei os dois e vim para casa, tentando viver a vida comum do lar, mas a cabeça no mundo. O Bruno já começando a engatear, já começando a andar, já começando a falar, já começando a conversar com a gente. Edmilson decidiu ir embora de novo. Fui eu para o quarto arrumar minhas roupas. Cheguei para ela e disse assim, estou indo embora. E fui para o quarto arrumar minhas roupas. O meu pai já tinha falecido, já estava na glória, porque eu creio que um homem como aquele, que chegou para mim antes de morrer, porque li as escrituras e ele entendeu e disse para mim, filho, quando eu morrer você não mande rezar missa, porque a palavra de Deus não se vende e isto não tem necessidade de ser feito. Lembro que dentro de um hospital, aquelas irmãs abençoadas que entram para orar, entraram e perguntaram, o senhor já aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Ele levantou a Bíblia e disse assim, eu já aceitei esse Jesus. Sem nunca entrar numa igreja evangélica. Mas meu pai era um homem que lia as escrituras, examinava. Já falecido, e eu ali, peguei, arrumando as minhas roupas em cima da cama, meu filho chegou pequenininho, olhou e disse assim, papai, você vai viajar, papai? Aí papai sabe a besteira que está fazendo. Aí se segura para não chorar e diz assim, vou meu filho. Estou arrumando ainda, ele não se conteve e perguntou, papai, e você vai demorar, papai? Aí papai, para não chorar na frente do filho, porque a gente sabe a besteira que está fazendo.
Aí fecha a mala, dá as costas para ele chorando e diz assim, não sei. E fui viver uma vida dissoluta, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, porque diante de Deus, eu nunca fui divorciado dessa mulher. Me divorciei dela e vivendo uma vida totalmente torta, já vivendo uma outra profissão, agora cabeleireiro, vivendo uma vida totalmente dissoluta, totalmente horrível. Dos piores níveis que você possa imaginar, Edmilson viveu. Aí conheci uma pessoa divorciada também, com 2 filhos, na mesma idade do Bruno, comecei a me interessar por ela. E nessa época o Bruno já convertido, a Déia convertida, a minha mãe já convertida, agora um general de Cristo, a minha família toda se convertendo. Eu chegava à casa da minha mãe para ir lá ver o Bruno, ela brigava comigo, meu filho, volte para a Déia, Deus não gosta de divórcio, está escrito na Bíblia, você tem que voltar para a Déia. Eu falei que voltar para a Déia nada, mãe, eu não amo a Déia, eu não quero saber da Déia. O meu filho vinha falar comigo, eu falei, meu filho, eu não amo mais a sua mãe, eu não quero saber da sua mãe. E queria viver a vida segundo aquilo que me interessava, e era completamente distante de qualquer situação que isso pudesse parecer, querido. Não tinha atenção, não tinha pensão, não tinha dedicação, não tinha carinho nenhum. Eu queria viver uma vida totalmente louca. E comecei a levar o meu filho para ir brincar com os filhos dessa pessoa. Comecei a desejar família com a Déia, não. Com qualquer outra pessoa. E comecei a desejar família. E fui viver com essa pessoa. E fui morar com ela. E já morando, querido, interessado em estar com ela. Eu, um católico que não ia à igreja. E ela do espiritismo. Uma união perfeita. Uma união de tremenda qualidade. E ali aquele envolvimento crescendo, crescendo. Só que eu comecei a desconfiar que alguma coisa estava errada. E fui procurar, querido. E quem procura? E foi o que deu. Fui eu atrás daquilo que eu estava desconfiado. E quando eu cheguei àquele lugar, querido, encontrei aquela pessoa me traindo com outro homem. Hoje a gente pode rir à vontade. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque isso é para mostrar para cada um de nós, querido, que tudo que você der, você vai ter o troco. Não se engane. Não se engane, porque Deus não se deixa enganar. Aí fui eu para aquela casa para arrumar minhas malas e ir embora. Parecia um cigano. Era um arrumo de mala para ir embora. Aí fui eu. Aí cheguei lá, estou lá e ela, não vai embora, fica aqui, eu amo você, eu amo você. Eu falei, o quê? Você me ama? E comecei a apontar o dedo para acusar os erros dela, querido. E esqueci, o que eu fiz com a Déia. Porque a palavra de Deus diz acerca de nós termos a possibilidade de cair. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, fala sobre isso. Se um cair, o outro levanta. E não é com o dedo que você consegue levantar alguém. É no estender da tua mão. E eu quero falar com muito carinho para você, querido. Se você não se senta para ouvir, você não tem capacidade de se levantar para falar. E eu querendo acusar ela. E ela dizendo que me amava. Aí eu falei, você me ama mesmo? E quer ficar comigo? Na casa dela tinha um pedestal assim, cheio de imagens. Aí eu falei, joga essas imagens fora, porque só serve para atrapalhar a nossa vida. Na mesma hora ela passou a mão e derrubou aquelas imagens e caiu. Quando ela caiu, eu falei, meu Deus do céu, isso não vai prestar. Porque eu tive uma experiência antes. Estávamos os dois sozinhos, ela começou a beber, eu falei, tu vai passar mal. Só que o diabo se manifestou nela. E o diabo, através dela, olhava para mim com os olhos desse tamanho e dizia assim, vou acabar contigo. Eu falei, tu vai acabar nada, rapaz, tu não é maior do que Deus. Eu não sabia orar, não sabia expulsar, mas o que eu sabia falar, eu falava. E o que estava nela dizia em voz grossa, vou acabar com você. Eu falei, tu não vai acabar nada não, rapaz, tu não é maior do que Deus. E o que estava nela fez vir ela com tudo para cima de mim. E hoje eu entendo porque não aconteceu nada. A palavra de Deus fala no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, que Deus deu poder a Satanás para tocar
em tudo e até em Jó, mas na vida dele não. Então há um limite até para ele fazer alguma coisa na nossa vida, querido. Então, naquele dia ele não pôde fazer nada comigo e foi embora aquele espírito brabo e ela me pediu um copo de água e eu fui. Quando eu voltei, querido, ela estava de cabeça baixa, sentada na cama e um outro espírito se manifestando. Eu falei, meu Deus, isso não vai prestar. Mas só que esse espírito falava manso e dizia assim, em você eu não posso tocar, porque aquele lá de cima tem uma obra na tua vida. Até o diabo reconhece o que Deus tem a realizar contigo. Então, quando ela caiu, eu falei, ele vai vir com tudo para cima de mim. E eu botei uma Bíblia do lado, rezava o Pai Nosso e a mão na cabeça e dizia, meu Deus do céu, me ajuda. Era o que eu sabia fazer, gente. E Deus, por misericórdia, não permitiu nada se manifestar. Ela levantou e chorando, pedindo para ir à casa. Lá daquela minha irmã que é crente. Eu falei, tá bom, deixa eu ligar para lá. Porque a minha mãe falou para mim, se você está pensando, rapaz, que tu vai vir aqui com uma dessas sem vergonha da rua aí que tu arruma, quando tu chegar aqui eu quebro ela e quebro você de pau, porque quem é minha nora é a Deia. E não tinha conversa não, querido. Ela me rejeitou como filho e abraçou a Deia, porque minha mãe nunca foi pelo lado errado da coisa. Aí minha irmã disse assim, mano, aqui em casa você pode vir, mas lá na mamãe não. Fomos na casa da minha irmã. Quando eu entrei, minha irmã começou a orientar a gente ir para a igreja, ter um encontro com Jesus, participar dos cultos. Até aí estava muito bom. Aí minha irmã disse assim, vocês dois não podem estar juntos, porque tu é casado com a Deia e ela é casada com o marido dela. Eu falei, você está louca, minha irmã? Eu sou divorciado da Deia. Aí ela falou assim, para Deus você nunca foi divorciado, porque o que Deus uniu não separe o homem. Aí isso a gente não gostou, ó. Rapamos fora. Mas fomos por uma igreja, porque a gente estava interessado em casar um com o outro. E marcamos a data do casamento para 7 de setembro de 1995. E achávamos tanto que era de Deus, querido, que decidimos nos separar de quarto sem tocar um no outro, para que Deus abençoasse, consagrando a Deus aquela data de casamento. E fizemos isso. E um dia antes de nós nos casarmos, o Bruno estava naquele lugar. E fui deixar ele na casa dele. E no caminho eu perguntei, filhos, você vai ao casamento? Amanhã ele disse assim, pai, eu respeito muito o que o senhor quer. Mas hoje o que eu mais queria, pai, é que você tivesse com a minha mãe. E eu posso te dizer com muito carinho e por experiência vivida. Filho jamais vai querer pai e mãe separados. Jamais, querido. Talvez ele possa até dizer isto porque ele está vendo a coisa feia dentro de casa e alguém pode se matar. E ele não quer isso. Deixei ele naquela casa e no outro dia fui para aquele casamento. Que escolha que eu fiz, meu amado. Que inferno de vida eu escolhi para mim. Eu fiz a escolha, querido, daquilo que me parecia viável e casei. E casei, querido, achando que era o melhor, mas vivi um inferno, não tinha dias para mim dormir, porque eu não sabia se acordar. Era dias terríveis, e digo que até desejo de matar aquela mulher eu tive, porque o meu filho nem àquela casa mais ia. Não havia mais possibilidade para isso, era confusão em cima de confusão, brigas em cima de brigas, querido, coisas difíceis demais acontecendo, que não dá para relatar tudo, mas eu lembro muito bem isso, sabe por quê, querido? Porque eu criei algo que diante de Deus é irrevogável, diante de Deus é irrevogável, não há possibilidade de existir isso, para Deus, mas para a dureza do coração do homem, Moisés criou esta carta de divórcio. Não que Deus o quisesse. E aí, querido, eu vivendo aquele inferno de vida, e hoje eu entendo porque me veio esse desejo de matar, e ainda ouvi uma voz aqui no meu ouvido dizendo, pega o travesseiro, sufoca ela, quando ela parar de bater as pernas, ela morreu.
Por 2 vezes eu escutei e não esperei a terceira. E eu ia matar aquela mulher quando eu peguei o travesseiro. Me lembro somente que eu estava na varanda com a mão na cabeça, chorando e pedindo a Deus para me ajudar, que eu não sei nem como que aquele travesseiro saiu da minha mão. Sabe por quê? Porque diante de um sacerdote, diante de um anjo do Senhor, você vem aqui, se dobra, e ele ministra sobre a tua vida, diante do juiz que é Deus, do advogado que é Jesus, e da testemunha que é o Espírito Santo. Você diz na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, e até que só a morte pode nos separar. E quando você dá a oportunidade de criar uma carta de divórcio, querido, como eu criei, eu vivi isso, por isso eu estou te falando, a morte tem todo o direito de andar ao teu lado. Por isso que eu estou te dizendo, e nós temos visto aí, eu vou te dar um exemplo só. Lembra daquele empresário lá em São Paulo, que aquela mulher matou ele e cortou ele em pedaços? Quem era aquela mulher? Não era a mulher da sua mocidade, como diz o livro de Malaquias, capítulo 2. A coisa é séria, querido. E comecei a buscar a Deus, subir monte, jejuar e orar e pedir: Deus, fala comigo. Chorando e pedindo a Deus, quebrantado, arrependido. Até que Deus falou comigo: homem, sai tu daquele lugar, senão tu e aquela vai descer a cova. Como vocês estão me ouvindo, eu ouvi aqui. E para não ter dúvida, ele falou de novo: sou eu, o teu Senhor, que falo contigo, sai tu hoje daquele lugar, senão tu e aquela vai descer a cova. Prontamente, querido, eu fui embora, porque ninguém quer morrer. Essa é a única fila que ninguém se estressa para passar à frente. Ninguém tem pressa para passar à frente nessa fila. Morando sozinho, querido, Deus já estava preparando tudo. No dia 3 de janeiro de 1998, o telefone toca. Lá no salão que eu trabalhava, a minha irmã: mano, vem para cá depressa, vem para cá depressa. Eu falei: o que está acontecendo? Ela: vem agora, porque o Bruno sofreu um acidente na porta de casa. E isto está dentro da palavra, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Porque eu creio que cada um de nós aqui já ouviu falar acerca da mão do Pai pesar sobre nós. E Êxodo, ele fala justamente isto: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E Deus decidiu tocar no nosso filho, porque eu dizia: toca nela, toca em mim, mas no nosso filho não. A mesma coisa ela dizia, e eu pergunto, querido, quem somos nós? Antios temiam pro que enxerga para dar ordem ao Todo-Poderoso. Foram 17 quilômetros de lágrimas e súplica de misericórdia, até que cheguei àquele lugar, uma multidão muito maior do que vocês, e eu devagarinho andando, até que cheguei a um ponto dali, onde está o meu amado ali, de blusas listradas. Todos abriram, que eu olhei o meu filho em cima de uma maca, todo sujo de sangue, todo machucado. Eu não tive forças para ir até ele, até que ele me viu, e levantando a mão, ele disse: vem, pai, pode vir que está tudo bem. Ali Deus começou a mudar a minha história. Ali Deus começou a mudar a minha vida. Ali Deus me fez entender a escolha errada que eu estava fazendo. Quantas vezes a minha boca abriu dizendo: eu não amo mais. Quanta mentira de Satanás. Porque a Bíblia me garante, sim, que quando você ama, o amor nunca acaba.
Mateus 24, versículo 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, querido, tira o teu lixo emocional, tira o teu egoísmo, tira aquilo que te interessa, aquilo que somente te satisfaz, porque vai sair até a mentira de que você não ama mais, porque isso é mentira do diabo. E tudo novo vai se fazer na tua vida. Eu nunca deixei de amá-la. Só que tudo que eu escolhi foi entrando no meu coração e deixando ele ali friozinho. Quando eu comecei a tirar, isso aqui não é só estampa, daqui de dentro nunca saiu. E eu amo esta mulher que Deus me deu. Eu amo e muito, né, minha branquinha? Até te perturbo, né? Até de dizer, eu te amo, minha branca. Já te disse hoje que eu te amo? Já? Então tá bom. Ela vai falar de algo especial também, que nós precisamos viver para alcançar a possibilidade de vivermos o melhor de Deus dentro de uma família e de termos uma família excelente para a glória do Senhor. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E os planos de Deus para a nossa vida, os sonhos de Deus para a nossa vida, o inimigo não vai tirar. Ele tenta, nós damos brecha, ele fica ao nosso derredor, né? Hoje nós, como servos do Senhor, a gente já dá brecha para o inimigo, imagine sem conhecer esse Deus. Eu costumo dizer que a gente escancara logo um portão para ele, né? Como se fosse um portão assim do Maracanã para ele entrar. Mas quando a gente também se vê em apuros, a gente grita logo: ai, meu Deus do céu. Eu nunca vi ninguém dizer assim: ai, diabo, me ajuda. É: ai, meu Deus do céu, e agora? Né? E como a minha sogra já tinha se convertido, as minhas cunhadas e a família dele toda se convertendo, a minha sogra então me chamou para ir à igreja. E disse para mim: vamos lá, vamos orar, porque Deus vai mudar essa história. E eu comecei a visitar a igreja, eu e meu filho. Eu tinha voltado para a casa dos meus pais, e eu estava lá morando com eles, com o apoio deles, com o apoio da família dele. E quando eu entrei naquela igreja, eu encontrei uma terceira família. E eles começaram a orar por mim. E onde minha sogra chegava, ela pedia: ora para o meu filho voltar para casa. Ora para o meu filho voltar para casa. E eu brincava com ela: você é pidona, sogra. E ela disse: a gente tem que pedir oração dos irmãos. Ela começou então a crer que Deus ia mudar essa história. E eu comecei a ir várias vezes naquela igreja e me converti ao Senhor também. E aquelas irmãs de oração da igreja, aqui tem? Amém? Se pendurem no pescoço delas. Fica lá. E elas começaram a orar por mim, começaram a me dar força, começaram a me ajudar a crer que eu ia reverter aquele quadro, que Deus ia mudar aquela história. E aquelas irmãs oravam, e um dia elas disseram para mim: nós vamos orar na sua casa. Agora nós vamos sair da igreja e vamos orar na sua casa. E elas entraram na minha casa e começaram a orar. E andaram dentro da minha casa, oraram, ungiram a minha casa. E quando a oração terminou, elas disseram para mim assim: fica tu na posição que Deus te quer. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito decepcionada. Falei: só isso? Fica tu na posição que Deus te quer? Orar. Pensei que elas iam dizer para mim assim: eu trago o seu marido em dois dias. Não é assim que a gente vê nos outdoors e nos muros aí? Traga o seu marido em 24 horas? As promessas do inimigo são assim, mas Deus faz na hora certa. Quando Ele acha que você está pronto para receber. E Deus começou a tratar a minha vida, e fica tu na posição que Deus te quer, e Ele se perdendo lá fora. Fica tu na posição que Deus te quer, e Ele se afastando, e fica tu na posição que Deus te quer. E os anos começaram a passar, e eu
grudada na promessa de Deus, nas palavras de Deus, aqui no que Deus me garantia aqui na Bíblia, e eu ficando, tentando na posição. Às vezes eu brincava com ela: que posição é essa que vocês estão falando? Eu não sei mais que posição é essa. E elas diziam: não brinque com as coisas de Deus, fica na posição que Deus te quer. E eu pedi a Deus, então comecei: Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Senhor, abre uma porta de um emprego para mim, eu preciso me sustentar, a mim e a meu filho, porque ele nos abandonou mesmo, fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Eu tinha apoio da família, mas eu tinha um filho agora, muito jovem, com um filho e sozinho. E Deus então abriu as portas de uma empresa para eu trabalhar, mesmo sem ter experiência nenhuma, porque desde a adolescência também, como ele, eu era modelo, eu não tinha uma profissão. Hoje modelo fica milionária, mas na minha época não. E aí Deus abriu as portas de uma empresa e eu ganhava um salário que dava para eu me sustentar, a mim e meu filho. Me dava o melhor plano de saúde do país para mim e para o meu filho. Acha pouco? Essa empresa pagava a escola do meu filho. A escola que eu escolhesse, independente do valor, o reembolso era 100%. E meu filho, então, pôde estudar nas melhores escolas. Esse mesmo Deus está aqui nessa igreja hoje, amém? E Deus cuidava de mim, Deus cuidava do meu filho, e ele se perdia no mundo. E a gente ali lutando. E eu, passado já alguns anos que eu estava trabalhando nessa empresa, eu trabalhava muito. Eu saía de manhã e chegava só à noite, e para cuidar do filho. E aí eu comecei, então, férias no trabalho, só junto com férias de escola, para a gente poder viajar junto, para a gente estar junto. Sábado e domingo era para a gente estar junto. Tudo era para o meu filho. Tudo era combinado para ele. Eu não tinha mais passeios para mim. Os passeios que eu fazia eram só os passeios que meu filho podia ir. Tudo era direcionado para ele, para que ele crescesse sadio, para que ele fosse feliz. E uma coisa Deus me ensinou. Deus falava comigo: ensina o teu filho a amar o pai dele. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem está perto de nós é fácil. Mas Deus manda a gente amar os nossos inimigos também. E eu me instruía meu filho. E ele amava o pai dele, como se ele nunca tivesse saído de dentro de casa. Era o meu pai. Mãe, é Natal. Eu quero um presente para o meu pai. É aniversário do meu pai, é dia dos pais, mãe. E eu comprava esses presentes para ele. Porque filho é um presente que Deus dá para nós. É bênção de Deus, ele não pode ficar entre briga de pai e mãe. Hoje a sociedade quer que os filhos escolham. Se você quer morar com seu pai, quer morar com a sua mãe, quer passar uma semana com seu pai, quer passar uma semana com a sua mãe. Eles não têm condição de escolher isso, eles amam os dois. Porque assim foi constituído pai, mãe e filho. E eu, pela misericórdia de Deus, ensinava meu filho, né? Mesmo que às vezes não entendendo muito bem as coisas, mas eu instruía meu filho. Passado alguns anos que eu estava lá naquela empresa trabalhando, Deus mais uma vez era fiel comigo. E a minha gerente me chamou e disse: Déia, tem uma vaga, é uma super promoção, é para ser a minha assistente. E eu escolhi você. E eu fiquei muito feliz naquela hora, porque era tudo melhor, salário melhor, o plano de saúde melhor ainda, tudo era melhor. E eu pensava logo: eu vou poder cuidar melhor do meu filho. E ela mandou esse pedido para a diretoria. E a diretoria negou. E eu fiquei sem entender, que eu já tinha pedido a igreja toda para orar. E quando ela falou, a diretoria não aceitou a indicação que eu fiz. Eu falei: então, tudo bem. Naquele momento ela teve mais fé do que eu. E ela disse: mas é para trabalhar comigo, é para ser a minha assistente, e eu escolhi você. A porta que Deus abre para você, ninguém vai fechar. Eu vou voltar a falar com a diretoria. E ela voltou à diretoria. E convenceu a diretoria.
E ela, quando voltou, ela disse, a vaga é sua. Só que, aí eu falei, meu Deus, quando tem um só que, lá vem. E ela disse, eles tinham negado para você porque é um cargo de nível superior. Você não tem nível superior. Ó como Deus faz. Mas eu disse para eles que se eles dessem o cargo para você, você voltava a estudar amanhã. Eu falei, você fez isso? Fiz. E eu me comprometi com eles, que você volta a estudar amanhã. E eu disse, você está doida? Como é que eu vou cuidar do meu filho? Ela disse, agora é pegar ou largar. E eu voltei a estudar, gente. E hoje eu louvo a Deus por isso. Só que eu só via meu filho de manhã agora. A gente tomava café da manhã juntos. Eu ia para o trabalho e ele ia para a escola. E a gente só se via no outro dia, porque eu chegava em casa às 11 horas da noite. Saía às 6 da manhã e só chegava às 11 da noite. E a minha sogra tomava conta dele para mim. E por causa disso eu não pude mais ir nos cultos, como hoje nas quartas-feiras, né? No culto na casa dos amigos. Mas a minha sogra ia e levava meu filho. Enquanto eu estudava, ela cuidava dele para mim. Ela verdadeiramente é uma mãe para mim. Só que a ordem era, dorme cedo, Bruno. Porque amanhã a gente tem que acordar cedo. E uma noite, quando eu cheguei da faculdade, ele estava acordado, me esperando. E ele foi logo dizendo para mim, mãe, não briga comigo porque eu estou acordado. Eu estou esperando você chegar. E eu disse, o que foi, meu filho? Ele disse, mãe, hoje teve culto lá na casa do tio Mai. E lá no culto hoje Deus falou comigo, mãe. Ele estava com 7 anos. E eu disse, Deus falou contigo como, meu filho? Deus usou o Gu. Aí eu falei, hã? O Gu era o filho desse casal que tinha 7 anos também. Deus usou o Gu? Eu falei, meu Deus. Deus usa quem Ele quer. Mãe, quando o culto terminou, o Gu me chamou e disse, Bruno, Deus me deu uma visão. Ele me mostrou seu pai entrando no quintal da sua casa com as malas na mão, voltando para casa. Mãe, hoje Deus falou para mim que meu pai vai voltar para casa. E aquela criança segurou aquela promessa de Deus, que ninguém tirou dele mais. Alguém aqui já recebeu alguma promessa do Senhor? Pode segurar assim, porque todas elas se cumprirão, porque o nosso Deus, quando promete, Ele cumpre. Também, meus irmãos, a minha vida era, fica tu na posição que Deus te quer e meu pai vai voltar para casa. Fica tu na posição que Deus te quer e meu pai vai voltar para casa. Não era nem para a direita e nem para a esquerda. E o pai dele, cada vez mais perdido, saía para passear com ele, apresentava uma namorada. Saía para passear, outro dia apresentava outra namorada e outra namorada. Mas quando ele chegava em casa, ele dizia assim, mãe, eu nem ligo, o meu pai vai voltar para casa. E eu sem entender, a gente não entendia nada, a gente chorava junto, a gente se alegrava junto, a gente passeava junto. Ele era o meu companheiro, de todas as horas, de todas as horas. E ele lá perdido. E os anos foram passando, o Bruno crescendo e eu amadurecendo. E chegou um parente dele uma vez para mim e disse assim, vocês lá naquela igreja estão fazendo uma lavagem cerebral no Bruno, estão fazendo ele acreditar numa coisa que nunca mais vai acontecer. E você sabe disso. E se lá na frente o Bruno tiver problemas muito sérios, a culpa é sua. E eu fiquei tão chocada com aquilo, porque tudo que eu fazia na minha vida era para o meu filho ser feliz. Eu trabalhava muito, eu estudava muito, tudo era para ele ser feliz. E eu chamei o Bruno para conversar e falei, filho, vamos embora para outro lugar, vamos embora do Rio de Janeiro, vamos para um lugar onde que ninguém nos conheça. E eu fui argumentando tudo o que eu podia com ele, e ele calado, olhando para mim. E quando eu parei de falar, ele disse assim para mim, mãe, que Deus é esse que você serve, mãe? Ele disse que meu pai vai voltar para casa. Se eu não estiver aqui, onde que ele vai me achar?
Isso é fé inabalável. Hoje nós estamos perdendo de receber o melhor de Deus. Nós não estamos obtendo as bênçãos do Senhor porque nossa fé está indo embora. Porque nós não queremos esperar nada. Quando Deus promete algo na nossa vida, a gente quer amanhã. Mas o tempo é do Senhor. Eu só te digo uma coisa, fica na posição que Deus te quer, porque a tua bênção vai chegar. Não importa o tempo que você tenha que esperar, não importa o que você tenha que passar nesse período. O importante é que você tenha fé e tenha certeza de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. E fica tu na posição que Deus te quer, e fica tu na posição que Deus te quer, e meu pai vai voltar para casa, e ele entra na nossa casa e diz, eu vou me casar outra vez. E aí aquelas irmãs foram lá quando souberam. Coitadinha delas. Eu briguei com elas. Eu disse para elas que eu não quero mais vocês aqui na minha casa. Eu não quero mais vocês orando aqui. Vocês oraram esses anos todos, disseram para eu ficar na posição que Deus te quer. Agora ele chega aqui e diz que vai se casar novamente. E eu não vou ficar mais batendo palma para maluco dançar, não. Vocês podem ir embora. E briguei com elas, elas só me olhavam. E quando eu me acalmei, elas disseram para mim, fica tu na posição que Deus te quer. E eu disse para elas, deve ser um teste para ficar maluco. E elas disseram, não brinque com as coisas do Senhor. Fica na posição que Deus te quer, porque esse casamento não vai durar. Não era nem para a direita, nem para a esquerda, meus irmãos. Quando Deus tem algo contigo, Ele não vai deixar que você se perca. Só que já tinha passado muitos anos. E Bruno agora já era um adolescente. E ele sofreu um acidente. E naquele dia eu pensei que realmente Deus tivesse se esquecido de nós. Bruno é atropelado no portão da minha casa. Eu estava no muro esperando por ele. Um carro desgovernado começou a bater nos outros carros, a rodar numa pista. É uma pista de velocidade onde a gente morava. E a gente apreensivo ali, gritando com as crianças. E quando o Bruno estava com a mão no portão da nossa casa, esse carro subiu pela calçada e pegou ele também. E eu pude assistir como quem assiste uma peça sentada num camarote. Esse carro pegou o Bruno e jogou ele para cima. Uma violência tão grande, eu ouvi o barulho dele na árvore. E ele caiu de cima da árvore, bateu em cima do carro, rolou e ficou estendido lá no meio da pista. E meus olhos acompanhando. E todo mundo correu para a rua. E eu voltei para dentro da minha casa. E eu fiquei ali naquele quintal e eu dizia, meu Deus, não, meu Deus, não, meu Deus, não, você esqueceu de mim. Meu Deus, tu esqueceu de nós, Senhor, eu quero morrer também. E eu dizia, Senhor, eu quero morrer também, me leva também, eu quero morrer. Naquele momento eu só queria morrer também. Eu pensava assim, o que vou fazer da minha vida agora? O que vai ser a minha vida agora? E fiquei ali dentro daquele quintal, não ia nem para dentro, nem para fora. Até que uma dessas irmãs, que morava mais perto da minha casa, chegou e disse para mim assim, você precisa socorrer o seu filho. A ambulância já chegou. Eu já tinha ouvido o barulho. E eu lembro que eu fazia o que ela mandava eu fazer. Eu entrei na minha casa e ela dizia, pega isso, pega documento, pega isso. E eu ia pegando, eu não sentia mais nada. E quando eu desci com ela, ele já estava lá. Eu não tinha me lembrado dele ainda, mas alguém já tinha chamado por ele e ele já tinha chegado. E a gente olhou um para o outro e não trocava nenhuma palavra. Era assim, por que não é você, por que não sou eu? O tempo todo a gente dizia, Senhor, toca em nós, mas no nosso filho não. Mas era nosso filho que estava ali. Em cima de uma maca, todo machucado. E entramos na ambulância e fomos para um hospital. E a suspeita de traumatismo craniano, a suspeita disso, a suspeita daquilo. E de um hospital a gente entrou em outra ambulância e outro hospital. E tiraram o nosso filho da nossa presença e a gente só ouvia
o alto-falante chamando os serviços de emergência. E a gente estava ali, a gente sabia que era para o nosso filho. E a gente andou dentro daquele hospital a noite inteira, sem trocar uma palavra. Eu sentia uma dor, gente. Meu corpo doía todo. Os ferimentos do meu filho doíam em mim. Mas a palavra de Deus é fiel para dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando amanheceu o dia, o médico nos chamou e disse assim: o filho de vocês não corre mais risco de morte. Naquele momento a gente pôde respirar um pouquinho. E passamos ali uma semana dentro daquele hospital. E ele então começa a aparecer. Começa a dar atenção para nós. Começa a me ajudar. Ia visitar o filho todos os dias, várias vezes por dia. Ia trabalhar e passava no hospital. E eu direto lá naquele hospital. E nosso filho foi melhorando aos pouquinhos. E o médico disse: agora vocês podem ir para casa. Com muito cuidado. Ele não pode andar. Ele tem que ser carregado no colo para tudo, para dar banho, para comida. Ele não pode botar a perna no chão. Eram muitas restrições. Mas mesmo assim nós estávamos muito felizes de sair indo para casa. E eu liguei para a avó e disse: vó, prepara tudo que nós estamos indo embora. E quando nós chegamos, ele me pegou no hospital com ele. E quando nós chegamos em casa, deitei o Bruno na cama. E estavam os primos, alguns amigos lá. E a gente ficou ali conversando no quarto e ele lá conosco. E eu lembrei do que o médico disse: carrega ele no colo. Tem que ser no colo, ele não pode andar. Cuidado com o levantar da cabeça, era muita restrição. Ferimentos abertos, que de um hospital para o outro não foi suturado, não houve mais tempo de suturar. E eu olhei para ele então e falei para ele: você podia me ajudar? O médico disse que tem que carregar o Bruno no colo. Bruno é baixinho, gente, tem 1,92 m. E eu disse: como que eu vou carregar o Bruno? E eu olhei para ele e disse: você podia me ajudar, você podia passar aqui. Ele disse: não, pode deixar que eu vou te ajudar. E começou a passar todos os dias e me ajudar. E a família me ajudando e todo mundo apoiando. A minha casa vivia cheia de gente. E aquelas irmãs de oração agora iam orar para o Bruno ficar bom. Aí elas me esqueceram. Não era para eu ficar em posição nenhuma mais não, era para o Bruno ficar bom. Agora a gente veio orar pelo Bruno. Ah, não desiste não, gente. Pode contar com elas em qualquer situação. E elas iam todo dia orar pelo Bruno. E Bruno começou a se restabelecer, começou a sentar, começou a ficar de pé com a ajuda de uma muleta. E ele ali, cuidando da gente, sempre presente. Mas a gente não conversava sobre nada. Era só o que interessava ao nosso filho. E chegou o dia do aniversário do Bruno e ele disse para mim assim: mãe, esse ano eu não posso fazer o que eu faço no meu aniversário, né? Não posso fazer churrasco, cantar, brincar, não posso fazer nada disso. Mas uma coisa eu quero fazer, mãe. Um grande culto para o meu Deus. Porque esse ano eu tenho motivo de sobra para agradecer a Deus, porque eu estou vivo, mãe. Eu poderia não estar mais aqui. E a gente começou a preparar aquele culto. E chamei os amigos, chamei a família. E fizemos um grande culto ali no quintal da nossa casa. É um quintal bem grande. E Bruno ficou sentado numa cadeira, com a perna esticada em cima de outra. E recebia os amigos dele. E começamos a louvar. E começamos a adorar a Deus. E a palavra de Deus. Só que passado algum tempo, Bruno percebeu que alguém chegou e abriu o portão. E quando ele olhou, o pai dele estava entrando no quintal daquela casa com as malas na mão. Exatamente como aquela criança disse para ele: eu vejo teu pai entrando no quintal da sua casa com as malas na mão. Ele estava vendo a promessa de Deus se cumprir na vida dele. 10 anos depois, Bruno estava fazendo 17 anos. E este homem entrou naquele quintal, pediu licença e disse para mim e para o meu filho que se nós o perdoássemos, ele gostaria de estar voltando para aquela casa, porque ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito. E o perdão veio imediatamente. Porque o perdão vem do Senhor.
Quem toca aqui, quem cuida disso, quem prepara tudo é o Senhor. E Deus sabia desse dia, de como ia ser. Deus sabia de tudo, nós não. O que você não está entendendo hoje, meu irmão, você vai entender depois. A palavra diz isso. Deus tocou no nosso filho. Era o único elo entre nós dois. 18 anos depois. Nós éramos dois estranhos outra vez. Mas o Bruno era nosso. O Bruno era fruto do nosso amor, do nosso casamento. E Deus tocou nele. Eu tinha me tornado uma mulher independente. Eu achava, que eu era, que eu não precisava mais de ninguém. Que eu tinha um bom emprego. Que eu me sustentava, a mim e meu filho. Mas Deus sabe a importância de ter uma família. De ser pai e mãe. De ser marido e mulher. Deus sabe de todas as coisas. E ele voltou para aquela casa naquele dia. E daquele dia em diante, o passado morreu na nossa vida. Porque perdoar é agir como Deus. E não perdoar é agir como aquele que feriu você. E ele voltou para aquela casa. E nós só falamos do nosso passado. Numa situação como aqui agora, que é para a edificação do nome do Senhor. Para que todos saibam que o que Deus fez na nossa vida, Ele está pronto para fazer na vida de qualquer um. Qualquer pessoa que desejar mudança na sua vida. Para os casais, a gente deseja que isso nunca aconteça na vida de vocês. Mas perdão, gente, é para qualquer coisa. Feriu a pessoa, magoou alguém, vale perdão. Porque toda vez que nós liberarmos perdão para alguém, o inimigo bate em retirada porque ele não suporta isso. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor, o nosso filho não teve sequela da separação e não teve sequela do acidente, porque quem cuidava dele era o Senhor. Aleluia. Convide Deus a entrar na sua casa todos os dias, a cuidar dos seus filhos. Porque Deus cuidou do meu filho. E para a honra e glória do Senhor, ele não teve problema, não. Eu nunca fui chamada na escola. Ele nunca repetiu de ano. Nunca ficou em recuperação, nada disso. Era sempre aluno, nota 10. Aleluia. Hoje ele é casado. Nós já somos vovô. Um netinho que é a cara do vovô. Lindo. Ele quer muito isso, gente, mas não é possível. É lindo. Só dá gargalhada pro vovô. É verdade. Nós estamos assim, apaixonados de novo. Mais um neném na nossa casa. Hoje ele é um levita da casa do Senhor. Um seminarista. Um homem de fé. Um homem que cresceu nos caminhos do Senhor e adora o Senhor. Aleluia. Convide Deus a cuidar dos filhos de vocês. E é por uma simples palavra. E por uma atitude. E uma decisão. Porque perdoar não é uma emoção. Perdoar é uma decisão. E não é fácil perdoar. Mas você decide. Deus entra na caixa, o Montequerga na causa. Quando você está decidido, aí é um encontro de quem você feriu. Arrependido, Deus trabalha no coração de quem foi ferido. E quando você chega lá, querido, está tudo tratado. Quando você fala, me perdoa, aquela pessoa está pronta por Deus a te perdoar. Perdoar é enfrentar a tua própria ira e dizer, eu te perdoo. Perdoar é oferecer amor quando não há motivos para amar. Perdoar é oferecer consolo e liberar o ofensor da culpa. Eis, ai, Deus, temem pro querga. Você está disposto a honrar o Senhor? Perdoe, querido. Perdoar é agir como Deus.
Perdoar é lançar a semente no solo que nos parece improvável e colher abundância de valores perdidos. Perdoar é não cobrar nada ao ofensor. Perdoar é trazer o que vocês estão vendo aqui, a possibilidade da convivência. Ei, eu sou cadeira cativa para dizer, nunca foi lembrado o passado a mim ou apontado o dedo do que eu fiz no passado. Não, querido. O próprio pai dela, que não queria me ver, quando eu voltei, ela falou, pai, nós vamos aí. Ele falou, espere só um pouquinho, minha filha. No dia seguinte ele ligou e disse, pode vir. 400 quilômetros. Eu na expectativa do que falar a ele, de pedir perdão a ele. Quando eu fui até a ele, falar como eu sempre falava, pai, e fui querer dizer, ele falou assim, ó, do teu passado eu não quero saber. Eu quero ver você daqui por diante. É assim que Deus faz com você, querido. É assim que Deus faz comigo, querido. Perdoar é renunciar o passado para curar o presente e construir um futuro brilhante. Porque quem não perdoa, querido, olha só o que causa dentro de você e a sua família ou os que estão à sua volta. A falta de perdão dá ao diabo uma legalidade para deprimir, oprimir e possuir a pessoa. Querido, você não tem noção do que eu e a Déia estamos vivendo de atender casais. Uma família nos ligou para ir até lá, porque a filha de 15 anos, uma menina linda, estava vendo o demônio materializado. Como se estivesse vendo a nós. A coisa era tão real que ela me relatando, a menina relatando lá, que sonhou com o diabo arrastando ela para o inferno. E ela lutando para não ir. Quando ela acordou, ela disse, as minhas costas estavam toda arranhada. Sabe por quê? Porque ela pegou o pai traindo a mãe na internet junto com a irmã mais nova. Falou para a mãe. A mãe foi brigar com o pai. Ele veio e deu uma surra nas duas. Aí ela fechou o coração e disse para a mãe, até o final do ano, se você não se separar do meu pai, eu vou sair de casa. Porque se é para casar com um homem como é o meu pai, eu não quero homem na minha vida. E já estava vivendo com meninas. Já estava tendo relacionamento com meninas. Mas para a glória de Deus, depois que Deus nos conduziu a orar por elas, por essa família, ela me ligou outro dia que vai dar um culto de agradecimento a Deus, porque a filha perdoou o pai pediu perdão à mulher, pediu perdão à filha, e eles se perdoaram e ela já está namorando um menino e eles estão indo à igreja. Quem não perdoa desenvolve um câncer na alma. A falta de perdão tira o teu relacionamento com Deus. Quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Isso é sério, querido. Quem não perdoa, quando precisar de perdão, não terá. Quem não perdoa, faz do seu coração uma vasilha cheia do que o diabo gosta de se alimentar. Ei, saia daqui hoje. Vá ao encontro de quem você precisa pedir perdão. Vá ao encontro de Calabasto, Nubequer que assai, de quem você precisa abraçar e dizer, me perdoe. Ei, perdoe o teu pai. Oh, aleluias, perdoe, querido, a tua mãe. Perdoe o teu filho quando ele não te obedeceu. Ei, querido, perdoe a tua esposa, perdoe o teu marido. Querido, perdoe a tua sogra, perdoe o teu sogro, perdoe o teu pastor. Se da boca dele saiu algo que não te agradou, perdoe. Porque se você não perdoar, quando você precisar de perdão, não terá. É sério.
É muito sério isso, querido. Não brinque com isso, porque Deus não vai brincar de ser Deus. Escolha a porta estreita. Escolha, porque se você escolher a porta larga, que é a facilidade, achando que tua força é o suficiente, você pode ir para o inferno. Não dê lugar ao diabo. Dê lugar a Deus. Medite nesta palavra de dia e de noite. E deixe Deus ser Deus da sua vida. Querido, isso é tão importante que eu quero falar só uma coisinha. O meu filho, ele pediu a Deus para casar com 25 anos. E ele disse para mim, isso é para os jovens que estão aqui pensando em casar. E ele disse assim, pai, eu vou me casar para Deus. Eu falei, vai casar para Deus, filho? Sim. Eu vou me casar virgem, pai. O meu filho rejeitou toda a maldição de prostituição que veio lá de trás, que gerou em mim e que poderia gerar para ele. Querido, meu filho entrou na igreja, casou virgem, e a única mulher que ele conheceu é a que hoje ele está casado. O meu filho teve a oportunidade de, no dia 4 de maio de 2001, pegar ela, na promessa que ele recebeu de Deus, e levar ela no altar para se casar comigo de novo, rasgando uma carta de divórcio e dizendo assim, Satanás, eu estou pisando na tua cabeça porque tu perdeu, e me deu ela no altar para se casar de novo. Perdoe. Em nome de Jesus, perdoe. Não retenha o teu coração. Senão você não terá a chave do céu. Em nome de Jesus. Amém, querido?